Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, seja bem-vindo ao TVU Jornal, segunda edição desta quarta-feira, 19 de julho. E hoje você vai ver: um homem morre soterrado em Ponte Gestal, outras 2 pessoas também ficaram feridas. Família de Marcos Antônio, que morreu atropelado em abril desse ano, quer que a polícia indicie o motorista por homicídio culposo, que é quando há intenção de matar. E hoje também tem uma reportagem especial sobre os ipês. Nas últimas semanas, o ipê roxo encantou muita gente por aí e você vai conhecer um pouco mais dessa árvore. É agora. E uma tragédia movimentou hoje a região. Uma carreta que saiu de uma usina de cana de Ponte Gestal provocou um grave acidente na portaria da usina. Uma pessoa morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã nesta usina de álcool que fica em Ponte Gestal, na região noroeste paulista, perto de Votuporanga. Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, uma carreta bitrem que saía da usina teve o pino de engate quebrado, provocando o desprendimento do segundo conjunto do caminhão, que atingiu a portaria, causando o desabamento da laje. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Votuporanga e a Polícia Militar de Ponte Gestal, o acidente teve 3 vítimas. Uma delas era funcionário de uma empresa terceirizada que fazia a segurança do local. Os outros 2 eram visitantes. Um deles veio a óbito na Santa Casa de Cardoso. Qual que está sendo o trabalho do bombeiro aqui nesse momento? Ao chegar no local aqui não havia mais nenhum risco, né? O local foi isolado, juntamente com a Polícia Militar, e estamos aguardando a perícia técnica chegar no local para periciar o local. A Polícia Militar de Ponte Gestal esteve no local para fazer um boletim de ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O boletim de ocorrência será encaminhado à Polícia Civil para proceder às investigações e assim levantar as causas do acidente. Existe uma previsão para a conclusão disso? O nosso boletim fica pronto hoje ainda. Agora as investigações não se sabe, né? Mesmo que tenha o laudo da perícia, que deve comparecer no local ainda. A assessoria de imprensa da usina enviou uma nota comunicando que as vítimas foram socorridas pela Brigada de Segurança da usina. O homem que morreu é do Rio de Janeiro. Uma das vítimas foi encaminhada aqui para a Santa Casa e o estado de saúde é considerado estável. Já da outra vítima que ficou na Santa Casa de Cardoso, o hospital não foi autorizado a informar o estado de saúde. E agora vamos conferir outras notícias da região com Angélica Lima. É o Região em 1 minuto. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Operação para prender 5 pessoas envolvidas com o tráfico de cocaína foi realizada hoje pela Polícia Federal, em Mato Grosso e em São Paulo. Outras 5 pessoas já tinham sido presas durante a investigação. A operação, chamada de Transbordo, tem mandados a serem cumpridos em Rio Preto. E, de acordo com as informações da polícia, a droga obtida tinha como principal destino o estado de São Paulo. Um ladrão foi preso pela Polícia Militar depois de furtar uma casa em Birigui e usar a roupa da vítima. O reconhecimento foi feito pela dona da casa, que chamou a polícia assim que percebeu o furto. Ele levava vários objetos em uma sacola e não soube explicar a procedência. O acusado foi autuado em flagrante e o material furtado foi devolvido à vítima. Uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar de Santa Adélia cumpriu 11 mandados de prisão temporária hoje de manhã. A operação tinha como objetivo desmascarar organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas. E resultou também na apreensão de 4 adolescentes e em 3 prisões em flagrante, sendo 2 por posse de armas e 1 por tráfico de drogas. Amanhã eu volto, uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. Boa noite. E a Justiça de Urânia marcou para os dias 1º, 2, 3 e 4 de agosto para ouvir o ex-prefeito da cidade, Ailton Saracusa, e os outros acusados de terem desviado cerca de R$400 mil da prefeitura, além de envolvimento aí com fraudes na folha de pagamento. Nós mostramos aqui no TVU Jornal que no dia 30 de março eles foram presos. Na época, a PF divulgou que 12 servidores beneficiados com as indenizações trabalhistas
também receberam o salário de dezembro, 13º e as férias proporcionais, o que não ocorreu com todos os servidores. E agora a gente vai falar de Votuporanga, porque o trânsito, como a gente tem acompanhado, está muito violento aqui na cidade, né? Você deve se lembrar dos amigos Marcos Antônio e Paulino, que foram atropelados na Avenida do Pouso Bom. Eles morreram. Na avenida em que tudo aconteceu, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora, mas os parentes acreditam que o motorista estava bem acima. Por isso, eles pedem que o homem seja indiciado por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. 3 meses já se passaram, mas a saudade ainda continua. A saudade não vai acabar, né? A saudade vai continuar. Se nós aguentar ficar vivo, né? Porque eu tô achando que tá meio difícil para nós, viu? A gente não come direito, não dorme. Tá ruim, rapaz. Seu Aparecido tem 73 anos e é pai do Marcos Antônio do Prado, que morreu atropelado no dia 9 de abril desse ano. Esse foi o delegado que atendeu a ocorrência. Como o motorista fugiu depois do acidente sem prestar socorro, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais. Antônio entrou na ocorrência horas depois de tudo ter acontecido. Podemos constatar que, pelos resíduos que ficaram lá, os sinais, ele estava em excessiva velocidade. Nós apuramos também por prova testemunhal que ele transitava pelo lado esquerdo da via lá. Se estivesse no meio da via ou do lado direito, não teria atropelado ninguém. E também, depois do atropelamento, arrastou o corpo mais alguns metros lá, que conclui que estava em excesso de velocidade. As irmãs de Marcos também acreditam nessa hipótese e querem que a justiça seja feita, que o motorista possa ser indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e não por culposo, como eles têm ouvido que pode acontecer. Para amenizar um pouco essa dor, pelo menos que a justiça seja feita. Para cicatrizar um pouco, né? Porque voltar não tem jeito, então que pelo menos ele pague assim como a gente deve pagar por aquilo que a gente faz aqui. Para nós é como se não estivesse fazendo nada, porque a gente imaginava que de imediato ele já fosse preso, né? Quando a gente soube do acidente e que ele deu fuga, e depois quando a gente ficou sabendo que ele se apresentou, a gente já imaginava que ele iria ficar preso, né? No ato que ele se apresentou. Então, desde aí, para nós já começou o erro. Porque ele foi solto, está aguardando em liberdade, e o que a gente ouve dizer, como minha irmã falou, é que ele poderá responder por crime culposo, né? Enquanto isso, eles vão tentando seguir a vida da maneira que dá. Até para trabalhar, para tudo na vida, minha vida ficou muito ruim, eu sou doente, tomando remédio. É uma ferida que não vai fechar, não vai cicatrizar nunca mais, né? Porque se você começar a falar no assunto, a gente não consegue falar. A gente não consegue falar sem o choro vir. Então, a gente quer que a justiça seja feita. E eu tenho certeza que, de alguma forma, será feita. Nossa equipe tentou falar com a delegada que cuida do caso, mas fomos informados que ela saiu de férias e que não teria ninguém para falar sobre esse inquérito. A família diz que a polícia tem alegado que o motorista poderá ser indiciado por homicídio culposo porque não há provas concretas que ele realmente estava em alta velocidade. E com o objetivo de instruir e atender às dúvidas dos profissionais contratados e voluntários que atuam nas cozinhas das entidades daqui de Votuporanga, a Vigilância Sanitária vai promover na segunda-feira uma capacitação sobre boas práticas na manipulação de alimentos. As orientações terão enfoque na preparação das refeições servidas, como também na manipulação dos pratos preparados para serem comercializados em festas beneficentes. O curso é gratuito e realizado na sede da Associação Antialcoólica. Não é necessário fazer inscrição e muito importante essa atividade, né? No próximo bloco temos detalhes da previsão do tempo, porque a quarta foi bem fria. E também vamos falar do Congresso de Educação, que está reunindo mais de 1.200 professores aqui em Votuporanga. Já, já. E se você está grávida, pode participar do Encontro de Famílias Grávidas da Santa Casa. Amanhã, às 7h30 lá no hospital, a enfermeira neonatologista Lilian Curti vai falar sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, com destaque aí para o banho, para a troca de fraldas e também sobre o curativo do umbigo, que muda muito, que dá para muita gente medo, né? Perdão. Boas dicas para os papais de primeira viagem. Toda a programação é gratuita e não é necessário fazer a inscrição.
10 graus, essa foi a temperatura mais baixa de hoje. A mais alta foi 25, só que a sensação térmica fez sentirmos bem mais frio, né? Agora à noite a temperatura deve cair ainda mais. Nesse momento, por exemplo, faz 21 graus e fica ainda mais baixa com o decorrer das horas. Outros detalhes a gente tem com a Inaê. Boa noite, Inaê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Essa massa de ar frio que está atuando sobre o estado de São Paulo, ocasionando baixas temperaturas, deve permanecer no decorrer desta semana. Nesta quinta, apesar da presença do sol, o friozinho deve continuar. Os termômetros devem registrar mínima de 13 e máxima de 28 graus aqui em Votuporanga. Ainda sem previsão de chuva. Em Rio Preto, o clima está bem parecido com o daqui. Deve fazer sol por lá, sem chance de chuva, com os termômetros entre 14 e 26 graus. E teve recorde de frio na capital. Esta foi a madrugada mais fria do ano. E amanhã o dia já deve amanhecer com nevoeiro. Mesmo assim, o sol deve aparecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. A mínima prevista é de 10 e a máxima de 21 graus. Amanhã eu volto. Até amanhã, Inaê. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou hoje a conta dele no Twitter para comentar alguns dos números divulgados essa semana pelo Ministério do Trabalho, que apontaram a abertura em junho de mais de 9.800 novas oportunidades no país. Segundo o ministro, os resultados mostram um sinal claro de recuperação do mercado de trabalho. Esse resultado conquistado em junho representa um aumento de 0,03% na comparação com maio. E amanhã continua aqui em Votuporanga o 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Cerca de 1.200 profissionais da educação estão participando do evento, que tem como tema a construção do conhecimento. A 4ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista tem como tema a construção do conhecimento. 1.200 profissionais de 53 cidades da região Noroeste Paulista participam de um congresso que vai até sexta-feira. Até lá, acontecerão diversas palestras e oficinas, inclusive com a participação de profissionais de outros países. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o Anthony McNamara, que vem da Inglaterra para fazer oficinas. Então ele vai ficar aqui os 3 dias trabalhando com a gente. Então isso é muito importante. Aqui estão 53 municípios, mais de 1.200 educadores participando democraticamente, discutindo formas de ampliar o processo educacional, generalizar ao máximo, democratizar e aperfeiçoar os métodos que vão fazer as gerações futuras. Para dar início aos trabalhos, foi realizada uma apresentação de dança feita pelos alunos da PAI. Quando a gente fala educação é uma das prioridades de todo governo, de todo município, de todo prefeito. Então é muito importante a gente ficar feliz a participação maciça dos prefeitos, das cidades nesse congresso. Lá na cidade universitária acontecerão oficinas, palestras também, minicursos, enfim, para que os professores aqui presentes possam se qualificar, aprimorando assim, os seus conhecimentos também. A primeira palestra deste ano foi feita pelo educador Francisco Cordão, que participa do Congresso desde a sua primeira edição. Para ele, a região noroeste paulista tem evoluído na educação nos últimos anos. Votuporanga começou, idealizou esses congressos como uma cidade educadora e está transformando a região do Noroeste Paulista numa região educadora. E esses congressos, seminários realizados em Votuporanga nos meses de julho representam uma grande força para esse trabalho educacional de qualidade, democrático. Amanhã toda a programação será na cidade universitária. Os professores vão participar de minicursos pela manhã e também à tarde. E a Justiça aqui de Votuporanga já sorteou os 25 jurados que vão ter que comparecer no tribunal para a formação do conselho de sentença no dia 4 de agosto. O caso que será julgado é uma tentativa de homicídio com 2 réus. Tudo aconteceu em 2012 e foi uma briga de trânsito em Valentim Gentil. Um deles é acusado de aplicar golpes de podão contra a vítima, já o outro de utilizar os capacetes.
E a seguir vamos falar sobre a colheita do morango. Tem moradores da região que se preparam para receber turistas nessa época do ano. É muito divertido e saboroso. E também tem uma reportagem sobre o ipê, essa árvore tão bonita que enche os nossos olhos. É já no próximo bloco. E aí, você gosta de morango? Prefere ele com leite condensado? Então você vai curtir muito essa reportagem agora. É que já começou a colheita da fruta aqui na região. E uma família de Urânia até já se prepara todos os anos para receber nessa época muitos visitantes que vão curiosos na propriedade para ver como funciona a colheita dessa fruta tão saborosa. E o legal é que os turistas participam de todo o processo. São cerca de 46 mil pés de morango em uma área de 2 hectares. O cultivo da fruta nesta propriedade em Urânia, interior paulista, já tem 20 anos. E a cada safra, os produtores aumentam mais a quantidade de área e de plantas. Isso porque a procura tem sido bastante grande, viu? Para se ter uma ideia, a lavoura aumentou em mais de 50% em relação ao ano passado. E o que chama mais a atenção dos consumidores é a forma com que o morango é colhido. Você chega aqui na propriedade, recebe uma cesta como esta e vai para o campo colher o morango que vai levar para casa. Começamos abrindo porque falta de mão de obra que a gente não tinha e por acaso aí uns amigos começaram a colher, postaram na cesta e começou a postar na rede social. Aí começou um vindo, o outro também, a gente foi aumentando. O ano passado explodiu. E esse ano o pessoal já está vindo, a gente espera uma quantidade de pessoas muito grande de vir fazer a visita. E estamos esperando aí, a gente está contente. O movimento por aqui é maior aos finais de semana. Eles chegam a receber 1.000 visitantes por dia. E segundo o produtor, compensa. Para você abrir, a gente corre vários riscos. Claro, às vezes um morango pode ser pisado, um daqui, mas a gente assim... o pessoal que vem são famílias, a gente explica muito para eles, então é uma coisa que está compensando sim, devido principalmente à falta de mão de obra. E para conseguir receber e orientar esse tanto de gente, a família do seu Ideraldo tem se dedicado, viu? Tanto é que estão fazendo um curso sobre turismo rural para garantir mais qualidade nos serviços. A importância de fazer do turismo uma atividade profissional, né? O produtor rural, ele precisa pensar como um empresário de verdade, né? Não mais sitiante como se pensava antigamente. Então, hoje uma das situações para receber o turista na propriedade, como é o caso desta propriedade, é se qualificar, né? Então, existe já disponibilidades aí de capacitações, inclusive sem custo nenhum para o produtor rural, que no caso aí são políticas públicas, né? Inclusive federal, que proporciona isso para o produtor rural. E o contato direto com a planta pode dar aquela dor de cabeça para os pais. Com certeza você já ouviu falar que o morango tem muito agrotóxico. Mas aqui, o seu Ideraldo tem tomado muito cuidado e cultiva a fruta no sistema semi-orgânico. Que o produtor ele tem um manejo, ele utiliza defensivo agrícola no início da lavoura, né? E após 30 dias ele já para e já começa a utilizar produtos biológicos, orgânicos. Mas mesmo assim é importante que os visitantes se atentem a alguns detalhes na hora da colheita. A gente pede, né, que o pessoal colhe ali com cuidado para colher o morango. A gente explica o jeito que eles colhem, geralmente colher os mais vermelhinhos. Por aqui não é só o morango in natura que é comercializado. Eles aproveitam a fruta para fazer outras delícias. Essa parte aí fica com a dona Marli. E olha só quanta coisa. As geleias, as tortas, o espeto de morango, bombom, cocada de morango e outras frutas também que a gente faz de amora, manga, geleias e o suco de morango. Dona Marli, se depender da expectativa do seu Ideraldo, para este ano essa produção vai ter que dobrar, viu? O pessoal, tem pessoas que estão agendando visita de coisa de 1.000 quilômetros, estão agendando para vir aqui só para a colheita do morango, que eles vieram ano passado, disseram que foram a melhor passeio que eles fizeram na vida deles, estão agendando para vir. E de produção, a gente está vendo que eu acredito que esse ano vai ser um dos anos de maior produção. A gente pode ter uma super safra.
Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo que participou da reportagem, o senhor Ideraldo é o único produtor da região que planta morango para comércio. E a defesa do presidente Michel Temer pediu hoje ao STF acesso a 7 gravações recuperadas pela Polícia Federal na perícia feita no áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista com o presidente em março, lá no Palácio do Jaburu. Ao Supremo, os advogados alegam que 7 gravações não foram juntadas ao inquérito contra o presidente depois que foi feito aquele trabalho pericial. Para Antônio Cláudio Mariz, representante de Temer, as gravações são necessárias para compor a defesa durante a votação na Câmara dos Deputados, que está prevista para o dia 2 de agosto, e que vai avaliar aí se dá prosseguimento ou não da denúncia contra o presidente no Supremo. Vamos mudar de assunto, porque aí nós encontramos muita gente encantada com os ipês, que deram um charme a mais para a cidade nessas últimas semanas. Nós ficamos então curiosos em saber como funciona essa florada. E o que muita gente não sabe é que cada cor tem a época para ficar tão bonita. E por conta disso, algumas pessoas têm optado por plantar elas em calçadas e também para reflorestamento. Você com certeza já deve ter visto muitas árvores como essas cruzarem seu caminho, né? Em ruas, sítios, estradas de terra, enfim. Os ipês têm marcado presença e beleza no caminho de muita gente por aí. Seu plantio é bem simples, mas é claro que alguns cuidados são bem importantes. Olha, basicamente como uma muda de outra espécie qualquer. Adubação de plantio, né? E tomar cuidado com o ataque de pragas, a formiga principalmente, que ataca bastante, e cuidar, né? Irrigar sempre, não deixar faltar água do início até ela começar a enraizar bem. O restante aí, só a natureza toma conta dele depois. E sabia que dá para saber a cor que vão ser as flores antes mesmo de nascerem? Os ipês, através das folhas, você consegue classificar, a gente costuma dizer, pelo número de dedos da folha. Então, geralmente tem um ipê que tem 5 dedos, tem 3 dedos, então de acordo com cada um, a gente tem já tem específico para que cor vai ser o ipê. 5 dedos são o ipê roxo. Aí 4 dedos é o branco, 3 é o rosa e o amarelo às vezes tem com 3 e tem com 4 também. Então assim, varia, mas não foge muito disso. E olha só que interessante, as chamadas floradas, que são quando todas as folhas caem e cachos de flores nascem no lugar, ocorrem em diferentes épocas do ano para cada cor. Entre junho e novembro, primeiro vem o roxo e o rosa, depois o amarelo e só por último é a vez do branco. Aqui, para plantio, cultivo, é fácil a germinação da semente, não tem segredo nenhum. Você plantou corretamente num balainho, num vasinho, ela vai germinar rapidamente. Ele vai muito bem, né? É rústico, uma planta aguenta seca, aguenta excesso de chuva, é tranquilo. E nosso clima favorece também, então, assim, tranquilo. Tanto qualquer cor que plantar, vai bem na nossa região aqui nossa. E assim a gente termina o TV Jornal. Na sequência você assiste o programa A Educação e Eles e Com Estilo. O TV Jornal volta com a primeira edição amanhã, 12:30. Tchau, tchau.